O episódio 4 de Alien Earth, Observação, traz respostas sobre a Wendy e a sua conexão com os xenomorfos, o Hermit e o que vão fazer com ele, já nos apresenta o próximo xenomorfo e nos mostra qual o plano do Morrow. Foi muita coisa, toda hora algo importante acontecendo, e eu tava muito animada pra conversar com vocês sobre ele. No vídeo de hoje eu trago um resumo de tudo o que aconteceu e uma análise desses eventos, junto com um pouco da minha opinião. Bora? Eu sou a Aline Lawson e eu preciso dizer que quem assistiu e participou da nossa live sexta-feira passada e assistiu os vídeos que eu publiquei no sábado e no domingo, teve vários momentos meme do DiCaprio aqui nesse episódio 4. Porque muita coisa que a gente teorizava, especulava, nossas interpretações apareceram ali e ficaram bem claras. Eu senti que eu já tinha lido o roteiro do episódio. Então, pra quem não tá por dentro, se inscreve aqui na aula secreta e acompanha a programação completa de vídeos sobre Alien Earth, que a gente tá nesse nível de bem informado. Também já deixa o seu like e clique em hypar o vídeo, que ajuda muito ele a chegar a mais fãs de Alien. E agora, bora pro resumo, que tem muita coisa pra gente conversar. Eu já começo com uma correção. No final do último episódio, a gente vê a Wendy convulsionando no chão, e eu especulei que aquele era o chão da prisão que eles têm na Prodigy, mas na real era o chão do laboratório onde ela caiu mesmo. Eles tinham as suas prioridades e só passaram por cima dela e deixaram ela ali, enquanto o Kirsch foi colocar o girino no pulmão do Hermit. Mas logo voltaram por ela e a levaram pro Arthur. Ele desligou a audição dela para que as convulsões parassem. O Kirsch já conseguiu entender que ela consegue ouvir uma espécie específica de xenomorfo. Sim, ele disse o nome, mas lembrando que a palavra xenomorfo significa apenas forma desconhecida. Então todos aqueles alienígenas são xenomorfos. Aquele grande que a gente conhece é o xenomorfo XX-121, mas eles não sabem disso ainda. Boy Cavalier chega com Curly dizendo para todos se animarem porque pareciam estar em um velório. Ele manda Curly ir apertar uns botões enquanto os adultos conversam e ela leva bem a sério, indo pro cantinho e encostando em tudo. Kirsch tenta explicar pro Boy o que tá acontecendo, mas ele já sabe. Provavelmente por ter ouvido a conversa ou ter deduzido ele mesmo. Aliás, tem muita gente perguntando se o Boy é um gênio mesmo ou se ele só se aproveita do trabalho de outras pessoas. E gente, assim, já foi confirmado por todo mundo. Ele é um gênio mesmo. O Noah Hawley, roteirista e criador dessa série, o Samuel, o ator do Boy e todos os outros atores falaram sobre isso. Ele é realmente muito inteligente. Ele foi uma criança prodígio e claramente não superou isso ainda. Boy manda Kirsch voltar a estudar os aliens. Ele sai depois de encarar o chefe por 5 segundos com um olhar mortal. Ele também manda que Sylvia saia para terminar o seu relatório sobre o desempenho dos híbridos. Ela insiste em ficar e o Boy diz que ela não é a mãe da Wendy. E esse é um problema de TI, não terapia. Então, ela sai. Ele manda que comecem os testes para descobrir qual o defeito dela, quando o Hermit é trazido por Ainz. Ah, ótimo, é o irmão, diz Boy irritado. Hermit nem liga e vai direto pra Wendy, que fica feliz de vê-lo e tenta falar com ele, mas não ouve a própria voz. Eles explicam que desligaram a audição dela e o Hermit fica perturbado. Nessa hora, o Boy interrompe para que o Hermit preste atenção nele. Nesse episódio, a gente vê como ele gosta muito de atenção. Ele diz que é o chefe do Hermit e pergunta como é que tá o pulmão novo. Quando o Hermit diz que tá bom, o Boy manda "Você nunca acreditaria no que fizemos com o antigo." Essa ironia beira o sadismo, né não? Quando o Hermit descobre que eles trouxeram os aliens ali, fica chocado e com raiva. Mas Boy manda que façam logo os testes de audição. Quando ela volta a ouvir, explica que seguiu o barulho até o laboratório e que o barulho vinha do bebê e não dos ovos. Então, confirmado que quem se comunica não é o facehugger e sim um xenomorfo, mesmo que na sua fase embrionária. O Arthur disse que eles vão descobrir como ela tá ouvindo isso e fazer parar, mas o Wendy e Boy dizem não ao mesmo tempo. Boy porque quer que ela continue a ouvir a linguagem alienígena e o Wendy porque acha que os aliens a escolheram, que estão falando com ela e ela quer falar de volta. Arthur começa a mexer nas configurações de áudio dela, até ela ouvir de novo o xenomorfo, mas dessa vez de forma que não a machuque. Boy pergunta se Curly também consegue ouvir e ela diz, talvez. Não me diz o que eu quero ouvir, me diz a verdade. E ela diz que não. Boy corre até o Wendy, tira Arthur da frente dele e se senta ao lado dela, pedindo para ela reproduzir o som numa frequência que eles possam ouvir, dizendo que a voz dela é como um alto-falante que toca música, e ela só precisa fazer o som passar. Ela consegue reproduzir os sons que escuta e todos ficam assustados ouvindo. Boy ainda pisa na ferida. Ele vira pra Curly e diz, claro, você fala francês, mas consegue fazer aquilo?
Baba ovo só se ferra, menina, abre teu olho. Hermit interrompe para irritação de Boy e isso é interessante. Da mesma forma que eu vejo muita gente da audiência aqui no mundo real falar que não compram a ideia de que o Boy é trilionário tão jovem, que ele não tem cara de gênio, eu vejo que muitos dos personagens vêm da mesma forma. Eles veem o Boy como se ele fosse só um cara, só um garoto. E claro, essa é a imagem que ele tenta forçar os outros a verem dele. Mas a forma que o Hermit falava com ele aqui, dando ordens e ficando irritado, ia me deixando cada vez mais nervosa, porque eu pensava, garoto, com os aliens trancados, o Boy é a pessoa mais perigosa dentro desse prédio, porque ele tem o poder de literalmente destruir a sua vida até a 3ª geração. Olha como você fala com ele. Mas parece que tá todo mundo, coletivamente, esperando o Boy fazer algo verdadeiramente cruel pra entenderem quem ele é de verdade. O Hermit diz que a Wendy precisa descansar, mas o Boy fala que ela tem uma bateria de lítio que poderia alimentar toda uma cidadezinha. E isso pra mim só fortalece a minha teoria de que eles só falam pros híbridos que eles têm que deitar na cama pra carregar o seu corpo todas as noites como uma forma de controlar eles. Hermit diz que ela não é uma máquina, é uma criança e tá assustada. Mas Wendy interrompe dizendo que pode falar por si mesma. O clima fica tenso e Arthur pede uma pausa. Foi uma noite difícil, e mesmo sem querer, o Boy concorda. Quando Wendy e seu irmão saem da sala, com um estalar de dedos, Boy manda que todos os outros saiam também. Detalhe que ele esperou a Wendy sair para expulsar os outros. Eu achei isso relevante. Ele pergunta o que Ines acha de tudo isso. O cara responde que quando uma espécie hostil decide falar, precisam se perguntar por quê. Mas o Boy demonstra ser mais esperto que isso. Eles não estão falando com ela, estão falando entre si e a Wendy os escuta. Mas quando Ines manda, e agora eles sabem disso. Eu fiquei meio chocada, porque eu ainda não tinha visto isso dessa forma, mas é verdade. O alienzinho que vai sair daquele pulmão, sabendo ou não, tem uma decisão a fazer. Ele se comunicou com a Wendy, e assim que ele vier pro nosso mundo, ele vai ter que decidir se ela é uma aliada ou uma ameaça. E pra nossa sorte, a gente vai descobrir isso logo no final desse episódio. Ines questiona se não é melhor devolver os espécimes pra Yutani e continuar a pesquisa deles. E mais uma vez, demonstrando entender a situação como um todo, o Boy imediatamente responde: pra um dia eu acordar com um xenomorfo na minha barriga? Não, obrigado. Ele manda que diga a Hermit que pode ficar, mas que trabalha pra eles. Não uma ameaça, mas um lembrete. O mundo é meu, ele apenas vive nele. Enquanto isso, a Wendy tá mostrando o seu quarto pro seu irmão. E aqui temos uma questão interessante de tradução. Wendy pergunta se ele tá bravo com ela por querer falar com os aliens e por ter feito ele ir ao cemitério por ela. E ele diz que não, que tá bravo com eles, o pessoal da Prodigy. E ela pergunta por quê. Na dublagem em português ele diz: por que não me deixaram te ver quando você estava no hospital e nem morta? Só que em inglês, quando ele diz or dead, a legenda escrita aparece: nem o papai pôde te ver. Ou seja, nem ele e nem o pai puderam visitar ela no hospital da Prodigy. Isso porque dead e dead soam da mesma maneira, só que um significa pai e outra significa morte ou morta. Então eu tô considerando a versão legendada, porque eu acho que ela faz mais sentido. Quando a Wendy foi mandada pra Prodigy, os dois não puderam mais ver ela. E depois que eles fizeram a transição, não faz sentido eles terem mantido o corpo da Marcy, então eles devem ter devolvido pra família pra poder enterrar ela. E aqui vem um diálogo instigante. A Wendy pergunta: mas você queria me ver? Claro que sim. Mas não encontrou um jeito? Se tivesse um jeito, eu teria encontrado. Mas teve uma guerra. Eu tava do outro lado da Terra. Isso deixa claro uma coisa que tá me incomodando um pouco na série. É exatamente quanto tempo as crianças estão nos corpos sintéticos. Parece que só semanas se passaram. Mas numa cena eles falam que o pai do Hermit morreu no janeiro do ano passado. E ele diz que foi o último. Então a Wendy tem que ter morrido antes disso. Ou seja, já faz mais de 1 ano que ela fez a transição. E antes disso, eles falam como se tivesse passado um grande tempo que ela ficou internada na Prodigy antes de fazer essa cirurgia. Então, quanto tempo exatamente ela tá lá? E fora tudo isso, como assim rolou uma guerra do outro lado do planeta e a Prodigy tava envolvida? Isso seria fora do território deles, então o que rolou? Não sabemos de nada sobre isso ainda, então segue o baile. Os dois assistem Era do Gelo 4, e na hora de dormir, Boy continua lendo pros híbridos o livro do Peter Pan. De manhã, a gente vê o Slyly parecendo assustado, indo para um lugar isolado na ilha, com imagens em fade-in mostrando Kirsch assistindo a gravação dos olhos das crianças, de quando Morrow os atacou e falou o seu enigma.
quando uma máquina não é uma máquina? Quem tiver teorias da resposta, deixa aqui embaixo nos comentários. Slyly se senta sozinho e conversa com Morrow, que o convence que devolver um dos ovos pra ele é a coisa certa a se fazer, já que foram roubados dele em primeiro lugar. A conversa se estende, com o garoto com medo e sem querer ajudar, e Morrow o manipulando sem parar. Ele então diz que vai dar o seu nome como prova de confiança. Diz que se chama Kumi Morrow e pede o nome de Slyly, o de verdade. E ele diz, Arush Singh. Morrow imediatamente comemora em silêncio e já sabemos que ele tem intenções malignas, né? O Slyly volta pro seu quarto depois de aceitar roubar um dos ovos de Facehugger pro Morrow, mas ao entrar, o Kersh tá lá o esperando. Ele explica a imagem dos 3 macacos que tem na parede do quarto e pergunta, se eu machucasse alguém, você tentaria me impedir ou deixaria acontecer? Antes que Slyly possa responder, a voz de Morrow surge dizendo, cuidado. Kersh está agindo muito estranho, como se ele soubesse de algo. Slyly fica super nervoso e pergunta se é um teste. E então diz que defenderia os seus amigos. Não é exatamente o que ele perguntou. Kersh faz uma cara que eu não sei se foi de frustração ou não, apenas diz, bom, e vai embora. E finalmente chegamos à cena da ovelha, meus amigos. Desde os trailers, a gente já sabia que essa coitada ia sofrer. E pela reação que eu tô vendo de algumas dessas pessoas, essa cena assim, ó, atingiu o Mark e marcou muita gente. Eles colocam a ovelha presa e liberam T-Ocelos, ou I-Mid, a espécie 64 lá dentro. O alien imediatamente ataca, arranca o olho esquerdo do bicho e entra no lugar, logo controlando os movimentos da ovelha. E a primeira coisa que faz é ficar de pé como os humanos ao redor a observando, e isso foi sinistríssimo. Essa é uma cena que não poupa no gore, mas pra mim o ponto alto dela foi outra coisa. Que fique claro, eu amei essa cena, ela tá irretocável, mas eu fiquei prestando muita atenção no Boy Cavalier, que tava ali do ladinho assistindo tudo. Ele tá afastado, mas quando o alien ataca a presa, ele chega perto e encosta no vidro. E reparem que ele não pisca uma vez sequer, completamente fascinado com o horror e a violência que ele tá vendo. Turtles, que estava acompanhando tudo, é o único que parece assustado. Ele nota que as ondas gama da ovelha antes e depois do ataque são totalmente diferentes. Agora, a resolução de problemas e concentração aumentaram. O Kersh chega à conclusão de que a criatura é altamente inteligente, o que faz ser ainda mais desconfortável o fato de que ela tá só paradinha ali, apenas observando os dois fixamente, como se estivesse aprendendo o comportamento deles. Mas Boy não gosta nada disso. Ele vê tudo como uma criança petulante com ciúmes. Ainz tenta dizer que se uma dessas criaturas escapar, não seria nada bom, mas Boy interrompe e manda ele ser mais otimista. Ele usa a sua bolinha para bater no vidro e atrair a atenção do alien para si. Se abaixa para ficar cara a cara com ele e reforça ao apontar para si mesmo. Eu. Se preocupa não que logo logo vai ter alien te dando muita atenção, viu, querido? Vemos imagens de um lago que passa no meio da ilha, ao lado das instalações da Prodigy, e você pode apostar que tem um crocodilo por lá. Diga o que quiser, mas o Boy é extremamente dedicado à temática do Peter Pan, hein? Que foco! Arthur leva Sylvia para um lugar afastado, sem câmeras, se é que isso existe por lá, e questiona o que eles estão fazendo, que já deixou de ser sobre ciência. Repete que Boy mandou os híbridos para um local de combate sem estarem prontos para isso. A Sylvia se comporta como uma mãe, defendendo o Boy, dizendo que ele não segue as regras e se arrisca, e é por isso que chegou tão longe. Lembrando que ela trabalha com o Boy há mais de 10 anos, e é por isso que ela age como uma mãe dele, ela realmente assumiu esse papel. Mas esquece tudo isso, porque o ponto alto dessa conversa vem agora e eu quase tive um treco assistindo. Colocamos as mentes de crianças em corpos sintéticos. Se erramos, na melhor das hipóteses, tem robôs achando que são humanos. Na pior das hipóteses, nós matamos 6 crianças. Ele falou, ele literalmente colocou com todas as palavras explicitamente na tela um questionamento que eu me venho fazendo desde o primeiro episódio. E eu trouxe pra vocês no vídeo que saiu no domingo passado. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você ver em mais detalhes. Mas basicamente é esse questionamento mais filosófico que não vai ter resposta, porque não existe uma resposta. Mas eu fico muito feliz que foi trazido pra uma cena da série. As crianças realmente trocaram de corpo ou esses corpos sintéticos só têm as suas memórias copiadas e são clones? E você quer saber o que é melhor? Esse episódio, mais pra frente, ainda vai falar mais sobre isso. Que satisfação, cara! Logo mais eu volto nisso, então. A conversa segue com mais intrigas. Acontece que os dois são casados, e a atriz já havia revelado que, entre o trabalho e essa vontade dela de cuidar de todo mundo, incluindo os híbridos e o Boy, o casamento deles ficou muito de escanteio. Eles têm objetivos diferentes e não concordam com a forma como as coisas estão sendo feitas, e isso os afasta. Sylvia encerra a conversa prometendo que eles vão falar mais sobre isso no jantar.
É então que a Nibs chega, mais feliz do que a gente jamais viu ela, trazendo uma ótima notícia. Ela tá grávida. O choque dos dois ao ouvir isso representa a gente. Arthur diz que é impossível, ela é uma máquina e a raiva dela é instantânea. Eu não sou uma máquina, por que disse isso? Essa aqui tá bem volátil e irritar ela é fácil. Elas vão até o escritório da Sylvia pra conversar. Nibs insiste que tá grávida. Ela acordou de manhã e simplesmente sabia que o que a controla por dentro não é metal e silicone, como disseram, é o bebê. Quando Sylvia pergunta se ela sabe de onde os bebês vêm, ela diz que vem de Deus e que Jesus não nasceu de um processo natural. Sylvia tenta mostrar para ela diagramas de como é o corpo sintético por dentro, mas ela recusa. Quando Sylvia coloca o livro na sua frente, ela o chuta com toda a sua força, assustando a outra, que se afasta devagar. Nibs segue tranquila, dizendo que acha que é uma menina e que ela quer se chamar Clarissa. Sylvia está cada vez mais assustada e pergunta o que houve na nave. Nibs diz que não quer falar sobre isso e tenta parar a conversa, mas Sylvia insiste, dizendo que a criatura não pode mais a machucar, que está trancada. A reação é pura raiva. Nibs pula em cima de Sylvia, a olhando com essa cara de maníaca. A mulher, aterrorizada, pede desculpas e oferece chá, o que convence a garota a sair de cima dela. Ao servir o chá, ela aperta um botão de pânico que faz os seguranças irem até lá. Diz que tem uma reunião e pede que levem Nibs até o seu quarto, vigiem a porta e digam ao supervisor que é um evento nível 3. Tudo isso sem a garota ouvir, é claro. A gente sabia que a Nibs ia dar problema, mas isso aqui não era o que eu tava esperando. E tem sim uma explicação do porquê que ela acha que tá grávida, qual é a disso, de onde que isso veio. Eu vou trazer isso no meu vídeo de Alien Earth Extras, que vai sair nesse sábado. Enquanto isso, o Ines foi fazer o que o seu chefe mandou há um tempão atrás. Ele chama Hermit para conversar sobre o seu futuro na empresa. Diz que as informações sobre o Wendy são confidenciais. Hermit o corrige, dizendo que o nome da sua irmã é Marcy, e é aqui que vem a bendita conversa. Então você acredita que ela é a sua irmã? Hermit diz que ela tem as memórias e o mesmo jeito, e pergunta se isso não faz dela a Marcy. Na verdade, isso é algo que nós queremos saber, de você. Queremos que alguém que a conheça confirme que a transição foi bem sucedida. Eu já tô me animando com o papo que isso rende, mas calma que tem mais. Ela acha que é a minha irmã. O que você acha? Mas Hermit encerra a conversa. Quando Ines diz que ele é obrigado a responder os seus superiores, Hermit se demite. E o Ines diz que, se ele não é funcionário, tem que sair da ilha, nunca mais falar ou ver a Wendy, e claro, eles deram a ele um pulmão novinho que não foi de graça. Ou ele paga com um contrato da vida toda sendo funcionário da Prodigy e avaliando o Wendy, ou eles mandam a conta integral. Hermit fica sem saber o que falar, mas a escolha é óbvia. Na real, nem é uma escolha, né? Vocês realmente transferiram a consciência dela para aquele corpo? É ela mesma? E a resposta foi perfeita. Essas são duas respostas diferentes. Uma é prática e a outra é o verdadeiro enigma da existência. É a diferença entre uma pesquisa de $1 trilhão e uma invenção que ninguém quer. Aqui é claro que a gente faz uma pausa. Eles estão completamente cientes de que esse é um questionamento que não tem resposta e nunca vai ter. Mas tudo que eles querem é que o Hermit confirme que a personalidade da Wendy é exatamente igual a como era a personalidade da Marcy, para que, mesmo que os híbridos no final não sejam as pessoas reais e sim só cópias, que eles pareçam o mais real possível. Porque para saber a resposta desse questionamento, primeiro a gente tem que responder algumas outras perguntas. O que torna uma pessoa aquela pessoa? São só as memórias? É a personalidade? Mas isso pode mudar. É uma alma? A consciência? O que ela é de fato? O que foi transferido da criança para o corpo sintético? Em entrevista, o Noah Hawley, criador da série, disse algo muito interessante sobre essa questão dos híbridos. Ele disse: em resumo, quando chegar a sua hora, Deus vai saber onde te encontrar? E isso é uma forma que resume muito bem, de uma forma bem simplificada. Deus, essa criatura que é conhecida por reconhecer as pessoas pela sua essência. Quando ele for atrás, se ele procurar a Wendy, a Marcy, na verdade, ele vai atrás do corpo da criança ou do corpo sintético da Wendy? Qual dos dois é a verdadeira ela? É aquele paradoxo do navio de Teseus que eu trouxe pra vocês no vídeo de domingo. Eu achei que foi colocado na série de uma forma brilhante todo esse questionamento. Eu fico muito feliz que isso tenha sido parte da trama. A conversa se encerra com o Ines dizendo com todas as palavras que a Wendy é uma propriedade da empresa, um protótipo que virá a ser o próximo passo da evolução humana e que ela nunca vai sair dali. Hermit aceita ficar. Depois de sair, Hermit encontra 2 dos seus colegas de unidade de resgate e descobre que eles foram transferidos e trabalham ali agora, porque eles fizeram um trabalho muito bom na primeira vez, né? Boy Cavalier tá assistindo a interação pelas câmeras. Wendy vai pra uma reunião com Sylvia, mas quando chega lá, quem tá esperando ela é o Boy Cavalier. Quando você lutou contra o Alien, foi como lutar contra piratas ou indígenas?
Wendy fica perdida sem saber o que isso significa, e ele se decepciona por ela não ter pego a referência a Peter Pan. Mas então vem a revelação. Você lutou com um crocodilo e agora consegue ouvir o relógio. E tá confirmado mais um personagem na analogia do Peter Pan. Não que a gente fique surpreso que o crocodilo seja o xenomorfo, mas agora tá faltando o Capitão Gancho. O boy pergunta se a Wendy sabe o que os alienígenas estão dizendo, e quando ela fala que ele não deveria tê-los cortado, ele imediatamente pergunta: eles disseram isso? Todo interessado. Mas isso é só o que a Wendy acha, e já demonstra empatia com as criaturas. Como você se sentiria se eles te cortassem? E Boy lembra que os aliens fazem coisas horríveis, como grudar no seu rosto, beber seu sangue e arrancar os seus olhos. Ele pergunta se o irmão dela deveria ficar, e ela diz: sim, por favor, ele é legal. Mas Boy diz que não gosta de irmãos, nem de pais ou mães, sempre te dizendo o que fazer. Mas eu acho que isso é ele assumindo o papel de Peter Pan, não necessariamente é o que ele realmente acredita. Já foi dito que o Boy Cavalier nunca recebeu um não na sua vida, então não é como se os pais deles fossem muito rígidos, né? Eu acho que tem coisa aí. Wendy diz que deveriam devolver os aliens pra Yutani porque é errado manter eles, mas Boy revida dizendo que ele quer mandar o irmão dela de volta. Ela pede que o deixe lá. Os outros não podem ter os irmãos, o que te torna especial. Ela tenta argumentar, mas tudo que consegue é pedir por favor, pra decepção do Boy. Ele nem te visitou quando você tava aqui doente. Ele tava longe trabalhando. Se eu fosse o seu irmão, eu daria um jeito de te ver. Eu vi essa cena de duas formas. Ela mostra o quão fora da realidade o Boy Cavalier está. Pra ele, dar um jeito seria simples, com todos os recursos que ele tem. Mas pra uma pessoa normal, sair de uma guerra do outro lado do planeta sem ser considerado um desertor é um pouco mais difícil. E 2, ele tá manipulando ela, tanto pra ela ficar com ressentimento do irmão, quanto pra tentar substituir ele. A gente já viu antes que ele detesta quando a atenção não tá nele, e a Wendy tá 100% focada no Hermit, ao dizer: se eu fosse o seu irmão, ele se coloca ali se comparando com o irmão dela, pra tentar pegar a atenção dela pra ele mesmo, e se isso fizer a Wendy ter mais simpatia com ele, melhor ainda, porque aí ela vai ser mais obediente. Se você teve outra interpretação dessa cena, deixa aqui embaixo nos comentários e me conta. O Boy diz que se ela ajudar ele a entender o que os aliens estão falando, ele vai deixar ela manter o irmão, mas se ele se tornar uma distração, a Wendy interrompe dizendo que não vai. Aqui, ele já tinha decidido permitir que o irmão ficasse, mas ainda deu um jeito de fazer a Wendy ficar devendo pra ele. Ela jura de dedinho, e o Boy claramente não sabe como jurar assim. Lembrando que no vídeo de sábado, com os extras de Alien Earth, eu trouxe que foi revelado que o Boy nunca teve uma infância, e essa cena é uma pequena amostra disso, uma atitude tão normal que ele nunca deve ter feito. No laboratório, o Turtles pede pra Kirsch pra mudar o seu nome, que ele quer ser levado a sério como cientista, e quer ser chamado de Isaac, como o Newton. Kirsch diz que tudo bem, e eu achei interessante ele dizer isso, sendo que eu acho que não tá tudo bem não, considerando que foi o Boy quem escolheu os nomes das crianças. Mas o Kirsch tá sempre a um passo de ser desobediente, né? Bem na hora que o Turtles sai do laboratório, Slyly tava tentando entrar pra roubar o ovo de Facehugger pro Morrow. Os dois têm uma interação muito estranha, porque o Slyly não sabe mentir e tá todo nervoso. Ele desvia o assunto e sai, indo pro mesmo lugar de antes pra se comunicar com o Morrow, mas dessa vez, vemos que Kirsch tá ouvindo tudo também. Mas Morrow estava preparado para ouvir que o Slyly deu para trás com um plano. Usando o nome que o garoto deu, ele conseguiu encontrar sua família e ameaça a mãe e irmãos de Slyly caso ele não faça o que ele manda. Pegar um dos ovos seria difícil demais, então o novo plano é levar um ser humano até o laboratório, bem perto dos ovos, deixar que o Facehugger grude na pessoa, esconder ela por um dia e quando o Facehugger se soltar, levar a pessoa até Morrow. Será que esse é o momento da gente lembrar dessa cena aqui dos teasers? Slyly e Smee carregando alguém por um rio. Sei lá se isso tem alguma relação, eu só joguei aqui. Depois de ouvir tudo, Kirsch entra na sala onde estão os ovos de Facehugger e faz carinho em um deles. Será que isso significa que ele vai permitir que o Slyly faça isso só pra ver uma das criaturas livre? Qual a relação dele com os aliens? Muitos fãs estão especulando que ele vai ser mais parecido com o David e vai tomar o lado dos alienígenas. O que você acha sobre isso? Enquanto isso, os outros híbridos estão reunidos com o Hermit. Eles estão comendo, ou a versão deles de comer. É como um chiclete que na real tem gosto de óleo de motor, mas tem um código que é lido pelo sistema dos híbridos e permite que eles tenham uma sensação de sabor, como sorvete. Turtles, ou Isaac agora, reforça que eles podem aprender o que quiserem. Só pedir o tema e o Kirsch faz o download de livros sobre isso na cabeça deles, e todo o conhecimento aparece. Agora ele sabe muito sobre zoologia e biologia para ajudar no laboratório. Curly pergunta o que são as 5 que o Boy menciona tanto. E então ele explica uma coisa que eu já trouxe para vocês no vídeo extra sábado passado. Ai, gente, bom demais fazer parte da aula secreta, né? Antes havia algo chamado governo.
em que as pessoas votavam em quem iria tomar decisões. Não funcionou. Então, essas 5 corporações se ergueram e, aparentemente, resolveram todos os problemas. Agora, eles trabalham juntos. A nave que pegamos era da Weyland-Yutani e eles estão bravos. Então, provavelmente, eles estão pedindo para 5 se reunirem para recuperar as coisas deles. Já havia sido revelado no podcast que nesse mundo não existe mais governos, só as 5 corporações. As leis agora são as regras dessas corporações e você quebrar um contrato é considerado crime até. Eu achei interessante a forma que o Hermit fala, muito adocicada, né? Que essas corporações vieram e resolveram todos os problemas. Parece uma coisa escrita, uma propaganda como eles fazem. Com certeza eles não resolveram todos os problemas. Mas lembrando que ele tá conversando com crianças, então ele pode ter deixado as coisas mais mágicas e resolvidas assim pra eles. Nessa hora, Slyly chega perturbado e fica pior ainda quando ele vê Hermit, questionando por que ele pode ficar ali se todos têm irmãos também. Hermit concorda, diz que todas as famílias deveriam estar ali, comemorando ao invés de sentir dor da perda deles. Slyly e Smee dizem que deveriam exigir que as suas famílias fossem trazidas, mas Curly e Isaac discordam, dizendo que isso vai irritar eles e podem mandar eles embora e eles querem ficar. Wendy interrompe a discussão ao sair, dizendo que Kersh a chamou pro laboratório. Lá ela fica na sala com o pulmão do irmão num vidro, onde o alien está crescendo. Ela fica emitindo os sons do xenomorfo de volta para ele para se comunicar, enquanto Kersh assiste tudo de fora, fascinado. Enquanto isso, vemos Slyly assistindo Hermit pela janela e sabemos que ele escolheu que humano ele vai levar pro alien. Coitado do Hermit. O pulmão dele gerou um alien e agora ele também não tem paz. O pulmão Burster começa a sair, explodindo o vidro. O bicho é rápido, como sabemos, mas ele é visualmente diferente. Não é pálido e sim já todo preto. É bem maior também. Dá pra ver os bracinhos quase formados já. Ao invés de tentar se esconder, ele para e fica olhando pra Wendy. Ela se aproxima lentamente, ainda emitindo os sons, tentando criar uma conexão. E funciona. De pouco a pouco o xenomorfo se acalma e permite que ela faça carinho nele. E temos esse final absurdo. Agora é o momento opinião. Lembra de deixar a sua aqui nos comentários. Se eu animei com o episódio 3, aqui foi outro nível. Ter tantas coisas que a gente já vinha discutindo há algumas semanas aparecendo explicitamente na tela foi êxtase puro. E eu fiquei muito feliz de ver como as coisas estão se encaixando tão bem agora. E dessa vez eu posso falar que eu assisti um episódio inteiro de Alien Earth, onde os híbridos não me incomodaram em nenhum momento com seu comportamento infantil. Aqui sim eu senti que tudo que eles fizeram é uma coisa que uma criança realmente faria naquela situação. O Slyly sofrendo por ser um fofoqueiro que agora tem que guardar segredo. Aliás, a interação dele com o Isaac, onde ele quer mostrar que também é importante e diz que o Arthur mandou ele pegar algo no laboratório. E o Isaac ficando com ciúmes, perguntando o que foi. Eles juntos nesse finalzinho, a Wendy tentando convencer o boy a manter o irmão porque ele é legal, a própria Nibs com aquela ideia louca de estar grávida. Quer dizer, isso foi completamente surpreendente, mas não é isso que as crianças fazem? Elas surpreendem a gente ao vir do nada com a ideia mais aleatória possível. O novo xenomorfo, ele já tá bem diferente do que a gente tá acostumado. E por que será? Eu achei que ele ter crescido dentro do pulmão, fora do corpo, não ia alterar a sua aparência final, mas pelo visto sim. Vai ver, ele assimilou o DNA humano de uma forma diferente. Pra mim, um ponto alto, de novo, foi o Boy Cavalier. Sem brincadeira, ele tá sendo a minha coisa favorita nessa série. Acompanhar a evolução dele, cada mínimo movimento, cada expressão facial, as coisas que ele fala, e ver ele crescendo e crescendo e crescendo, e cada vez se revelando mais. Dessa vez ficou muito claro que receber a atenção é uma grande motivação de tudo que ele faz. E onde será que isso vai levar ele? E a discussão sobre os híbridos serem humanos ou clones. A forma como o Arthur fala que eles podem ter matado aquelas crianças foi muito brutal, crua, nossa, foi cruel e deixou muito relevante, ele deixou muito claro a importância e a seriedade dessa discussão que nunca vai ter uma resposta. E quando o Wines diz que a resposta para isso vai definir se os híbridos são o que eles deveriam ser ou apenas uma invenção que ninguém quer, se referindo ao fato de que a invenção é criar a imortalidade para os humanos e não criar uma inteligência artificial que acha que é humano. Cutucadinha lá na call de Alien Ressurreição, hein? E agora eu vou dar um spoilerzinho para vocês de uma coisa que tá vindo aqui pra La Secreta. Eu já tô na pré-produção do próximo documentário aqui do canal. A gente já tem 2 sobre Until Dawn e o jogo Alien Isolation, que são os conteúdos mais completos sobre esses jogos de
todo o país. E o próximo vai ter uma temática relacionada à franquia Alien. Os assinantes do clube de membros aqui do canal aparecem nesses documentários nos agradecimentos. E os assinantes do time Ripley aparecem ao longo do documentário em easter eggs exclusivos e super maneiros. Se você quiser fazer parte disso, patrocinar esse projeto feito por uma fã muito apaixonada e também se eternizar aparecendo nele, clica no primeiro link aqui na descrição, escolhe o seu time e entra pro nosso clube. Vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Essa sexta-feira vai ter live aqui no canal às 8 horas da noite, na hora de Brasília, pra gente bater um papo sobre esse episódio. E eu já tô assim, completamente louca pra ver a opinião de vocês e a reação de tudo que tá acontecendo. Vai ser um bate-papo muito bom. Eu espero te ver por lá. No sábado vai sair o vídeo extra, onde eu vou contar pra vocês por que a Nibs acha que ela tá grávida, muito mais sobre a Wendy e a relação dela com o Hermit, os detalhes de como a cena da ovelha foi gravada e também sobre a cena final com o xenomorfo, muito mais explicado sobre o Slyly e o Smee e muitas outras curiosidades pra vocês. No domingo vai sair um vídeo especulando sobre a teoria de que a Weyland-Yutani mandou a Nostromo de propósito pra LV-426, sabendo o que tem lá. Muita coisa vai vir por aí só essa semana. Pra assistir esse vídeo extra sobre Alien Earth, basta clicar nesse vídeo aqui e eu te vejo lá.